Então, esse todo aqui, esse todo aqui, que é Deus, junto com esse pessoal aqui da iluminação, que já se desprenderam desse processo aqui, porque eles já compreenderam que quanto mais perto de Deus eu estou, mais rápido eu evoluo. Quanto mais amor incondicional consigo emanar para o universo, por todas as coisas, por meio da gratidão, mais perto eu estou de onde? Mais perto eu estou do todo, de Deus. Então, essas consciências aqui, elas já entenderam quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu evoluo. Essas pessoas aqui entenderam que, nossa, eu preciso me iluminar, né? É um salto quântico. Então, esse salto de consciência, ele vai saltando aqui, passando por processos, certo? Ana, tem como eu mudar esse processo? Aí vem a chave, as chaves, né? Porque, na verdade, assim, nós temos muitas chaves, mas muitas vezes a gente não sabe como usar essas chaves, né? Então, às vezes, até quando Deus te entrega muitas chaves, você não sabe como utilizar, onde colocar essas chaves ou como usar essa chave, né? Para que ela serve. Então, o processo, ele é, sim, importante, tá? E não tem como você ter um ganho de conhecimento, um ganho de consciência, se você está na dor, não gosta de trabalhar para a matéria. Porque você tem uma função aqui. Você come, matéria. Você bebe, matéria, né? Tudo que você faz aqui está relacionado ao material, porque a sua experiência aqui, ela está relacionada a um campo existencial materializado, e isso você precisa ter consciência. Então não adianta você ficar no seu processo de dor, de vitimização, pensando assim, mas eu acredito que Deus vai fazer um milagre. Não, você tem que trabalhar mesmo, não tem como você correr, não. Tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que desenvolver projetos, tem que buscar auxiliar o maior número de pessoas que você puder por meio do seu conhecimento. Só que esse conhecimento aqui, você tem o livre-arbítrio de como você vai usar. Se você vai usar esse livre-arbítrio para você dominar pessoas ou para auxiliar pessoas. Aí tudo depende do seu processo de iluminação, certo? Quando a pessoa está num processo de iluminação, ele já não tem mais esse interesse total de dominar alguma classe, mas o interesse maior dele é o quê? De expandir a sua consciência, de ter um contato íntimo com Deus, de ter um contato aprofundado com a consciência maior, que é a consciência do todo, que é a consciência do onipotente, do onipresente, do onisciente, que é Deus em ação, certo? Então, aqui dentro desse processo, quanto mais, né, essa pessoa que está vibrando na matéria, ela tem um ganho de conhecimento, ela passa por essa fase aqui da realização e da materialização, ela já cresceu, ela sabe que é só pensar, soltar, e a coisa vem naturalmente, porque é uma das leis, das leis do universo. E quando ela busca a iluminação, automaticamente ela está mais perto de Deus, ok? Porque Deus, ele é acessível para todos nós podemos acessar Deus o tempo todo, 24 horas. Nós podemos, o que é o estado de iluminação? O estado de iluminação é o estado consciencial que você consegue se conectar com Deus 24 horas. Você não precisa de ir na igreja uma vez por semana para se conectar com Deus. Você se conecta com Deus quando você quer, certo? Senhor, em pensamento, né, você cria uma onda de informação, uma frequência que você sai da consciência coletiva e fala direto com Deus, certo? Então, essa parte aqui é a primeira parte que você precisa entender. Por que eu estou falando isso? Uma das maiores questões do ser humano é acreditar e achar que os seus problemas é do campo espiritual, certo? Mas existe duas situações. Uma situação é todas essas pessoas aqui, essas consciências coletivas, elas são o quê? Espíritos, certo? Espíritos com um desejo de viver, um estado de alma, né? De um estado de ânimo. Cada pessoa, cada classe dessa aqui tem um estado de ânimo existencial, um estado de alma existencial. Mas todos são o quê? Espíritos. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou com um problema espiritual,
Você está com um problema de consciência coletiva. Porque primeiro se resolve as questões da matéria. Depois você vai pensar se existe um problema extrafísico, que aí é outra situação. Então, antes de você achar e acarretar todos os problemas para a espiritualidade, falar assim, o problema é espiritual, de consciências, de tal, de isso e aquilo, que eu estou sendo obsediado, que eu estou sendo... A primeira obsessão que você passa na sua vida é a sua própria obsessão, é a auto-obsessão. Isso é um assunto muito sério que você precisa dar clareza e sair desse estado o mais rápido possível para você evoluir a nível de consciência. Então, assim, o que acontece? Quando você fala, estou com um problema espiritual, você tá mesmo com um problema espiritual. Por quê? Se você está inserido numa sociedade, numa classe de consciências que estão numa baixa frequência vibracional, vibrando na dor, automaticamente você está o quê? Com problemas espirituais. Mas são problemas espirituais desses espíritos aqui, que fazem parte do seu dia a dia, da matéria, porque todos eles são espíritos aqui na matéria. Então, o que acontece? Quando você dá consciência para isso, mas espiritualidade não é eu jogar a responsabilidade em algo que eu acredito que possa existir? Não, primeiro você tem que dar consciência para o que realmente existe, que é o quê? Essas consciências aqui, esses espíritos. Então, quer dizer, você está com problema espiritual porque se você se envolve com consciências de baixa frequência vibracional. Esse aqui mais esse aqui são dois espíritos juntos. E automaticamente aqui, todas essas pessoas têm um problema de consciência, de dor, de doença, de pobreza, de reclamação, de depressão. Automaticamente o seu problema espiritual está porque você está se relacionando com espíritos materializados, espíritos aqui na matéria, né? Que somos nós mesmos, né, gente? Que estão na baixa frequência. Então o seu problema é espiritual mesmo, né? Então aqui mas é espiritual dentro dessa matéria. Não é algo extrafísico, certo? Porque a própria leitura, né, o próprio texto bíblico, ele fala, deixar os mortos nos lugares dos mortos. Então, por aí, isso aí já é outra discussão. Mas o ponto fundamental aqui é que realmente você tem um problema espiritual, porque você tem um problema de consciência coletiva, certo? Então, aqui existe problemas? Existe. Aqui existe problemas? Existe. Aqui existe problemas? Sim, existe. Tudo é uma questão de consciência. Agora, esse pessoal aqui, eles têm problema com espiritualidade? Não, porque eles já se autorresponsabilizaram que eles são, né, os espíritos responsáveis por se conectarem com espíritos de consciências sancionadas, de consciências superiores. Quanto melhor eu me conecto com as consciências no que tange elevação espiritual, né, quanto mais eu me conecto com pessoas espiritualizadas, com pessoas que têm uma outra visão de mundo, com pessoas que têm uma outra percepção de realidade, mais eu evoluo. Menos problema espiritual eu tenho, porque o meu problema espiritual é o meu problema de consciência. E é um problema de consciência a nível consciência coletiva, entenderam? Então vamos lá, vamos encaixando esses conhecimentos. Qualquer coisa você volta o vídeo, assiste de novo, porque isso aqui é fundamental para o seu processo de evolução, ok? Então, tem problema espiritual? Tem, porque você está inserido aqui na matéria no meio de milhões de espíritos. Espíritos que estão vibrando em N frequências. Agora, um pequeno problema existe no seu processo existencial quando você está vibrando extremamente baixo, muito baixo, muito baixo, muito baixo. E o que acontece? Você entra aqui nessa porta. E essa porta aqui, gente, muitas vezes ela não tem saída não, tá? Você só entra. Para você sair, já é outro momento para outra aula. Então, quer dizer, essa pessoa aqui, que tá vibrando nessa fase aqui, extremamente depressiva,
se autodestruindo, tanto com relação à questão de imagem, de referência existencial, que não consegue mais se conectar com o todo, que não consegue mais estudar, que não consegue mais ter ganho material, que já fracassou em todas as áreas, não consegue materializar relacionamento, nada. Essa pessoa, a frequência dela está extremamente baixa, extrafisicamente. Então, o que acontece com a pessoa? Ela é como se ela saísse daqui e despencasse aqui, ó. Essa pessoa, ela despencou aqui, despenca no extrafísico. Ela começa a viver um processo não na matéria mais, mas no mental. Tudo dela é extrafísico. Ela começa a acarretar todo o processo existencial dela